Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo Senhor, ó Deus, ter nos dado o privilégio da vida, por podermos levantar, comer, vestir, andar e trabalhar. Pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja conosco, nos auxiliando e nos conduzindo em toda a verdade do teu caminho. Que o Senhor possa proteger os teus filhos nas atividades desse dia, no período da tarde, no período da noite, no período, Senhor Deus, de todo este dia. Esteja conosco, nos auxiliando e nos conduzindo. Nós somos dependentes do Senhor, somos carentes de Ti e sem o Senhor, ó Deus, nós não podemos fazer nada. Por isso, ó Pai, venha abençoar este novo estudo que nós vamos iniciar acerca da Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Fale o nosso coração, nos ensina a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo, que é o estudo da Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Vamos estar a observar esta epístola que é tão necessária para o crente fiel em Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 hoje e vamos aqui tirar algumas lições práticas para as nossas vidas. Diz o texto sagrado a partir do versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem falta em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto a ser-lhe a dada. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol em ardor e erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo,
e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura é imaculada para com Deus, o Pai. É esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O capítulo 1 de Tiago, ele traz uma espécie de resumo daquilo que vai ser abordado em toda a estrutura da sua carta. Tiago, ela é uma epístola aparentemente pequena, justamente porque ela traz esses assuntos acerca do comportamento humano. Embora seja assuntos resumidos, mas são assuntos necessários para as nossas vidas. Por quê? Porque servir a Jesus é uma melhora constante, é uma luz que vai brilhando até se tornar dia perfeito. É alguém que está edificando uma casa e está querendo que a casa chegue no ápice da construção. Então, servir a Deus é se melhorar, é se aperfeiçoar, é se modificar para a glória de Deus. E nisso nós devemos observar algumas condutas, comportamentos que nós temos, melhorar isso para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. A carta do apóstolo Tiago, ela foi escrita por volta do ano 45 depois de Cristo. Ela possui preciosos ensinamentos sobre a fé cristã, além de um profundo conteúdo teológico e dogmático. A Bíblia menciona 3 apóstolos com o nome de Tiago: Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João, Tiago de Alfeu e o Tiago, irmão do Senhor. Portanto, a gente entende que, segundo alguns estudiosos, o autor desta epístola foi Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo terreno. Os destinatários para esta carta são os judeus convertidos ao cristianismo, que estão espalhados por causa da perseguição que nós acabamos de ver ali em Atos dos Apóstolos. No capítulo inicial, nós vamos ver ele falando da importância da perseverança. No capítulo 2, Tiago ele vai iniciar falando sobre a questão de acepção de pessoas dentro da igreja. O capítulo 3, o apóstolo vai estar falando então acerca da língua. Alguns estudiosos afirmam que é o capítulo de ouro, justamente porque ele vem falar acerca da língua, do comportamento que nós devemos ter. Já no capítulo 4, ele começa a falar acerca da autenticidade do povo hebreu, profeta, a necessidade de se chegar a Deus e ter a presença do Senhor. No capítulo 5, inicia condenando a injustiça social praticada pelos empregadores contra os seus trabalhadores. Ele fala da relação social entre patrão e empregado. Já neste último capítulo, então, o apóstolo ele termina falando acerca da oração, que pode muito em seus efeitos, e é aqui que nós vamos ver aquela expressão tão utilizada, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e ele traz outros assuntos como a vida de Elias e outras ligações que ele faz com toda a Escritura, evidenciando claramente a sua ligação real com as Escrituras do povo hebreu. No capítulo em que nós fizemos a leitura, nós vamos destacar aqui pelo menos 3 ensinamentos práticos para as nossas vidas. Logicamente que esse capítulo
ele tem muito mais ensinamento, é o capítulo 1 hoje, mas nós vamos observar três comportamentos que nós devemos ter aqui. O primeiro comportamento, eu acho que é um dos mais necessários da atualidade, está no versículo 5 que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria, ela é a aptidão de colocar o conhecimento e o entendimento em prática. Veja só, sabedoria é a aptidão ou o controle de conseguir executar o conhecimento e a ligação do entendimento. Então, nós estudamos, nós aprendemos, isso fala do entendimento. Nós compreendemos, isso fala do conhecimento. Então, eu entendi e eu compreendi acerca de tal assunto, mas eu vou precisar da sabedoria para conseguir colocar em prática aquilo que eu aprendi e eu entendi. Então veja só, por que ela é tão necessária nos nossos dias? Porque hoje nós temos inúmeros conhecimentos. O conhecimento ele está se expandindo justamente por causa da internet. O conhecimento ele está crescendo. Nós temos diversas instituições que ensinam, tanto no campo da ação secular, mas também da ação espiritual. O conhecimento ele vai se expandindo cada vez mais por causa da tecnologia. Mas você já prestou atenção que, embora as pessoas venham a saber muito, venham a entender muito, elas praticam muito pouco, elas executam muito pouco, elas têm a aptidão de executar muito pouco. Por quê que tem muito pouco? Porque está com ausência de sabedoria. Então nós devemos ter esta atenção de ter a sabedoria de Deus para podermos colocar aqui as coisas em prática. Sem a sabedoria nós não conseguimos executar. Veja só, vou te dar um exemplo prático e você nunca mais vai esquecer. Nós conhecemos o material, cimento, tijolo, ferragem, madeira. Nós conhecemos o material, nós entendemos o material. Sabemos que o cimento é para dar a ligação. Sabemos que o tijolo são peças que vão formando uma só. Sabemos que a madeira é justamente para cobrir e fazer a parte do telhado da casa ou do edifício. Nós sabemos que a ferragem é para dar sustentação de uma parede para outra e também a base. Você entende isso? Eu acho que isso é um raciocínio de todos nós conhecemos pelo menos o básico. Então nós conhecemos e também temos um entendimento. Eu conheço o cimento, eu conheço o tijolo, eu conheço a madeira, eu conheço a ferragem e eu tenho entendimento para que é a ferragem, para que é a madeira, para que é o tijolo e para que é o cimento. Mas olha só, eu não tenho sabedoria para construir. Você consegue entender isso? Então é necessário nós não apenas sabermos, mas nós termos a sabedoria para construir. Saber a quantidade exata, saber como que se inicia, saber como que se executa, saber quanto aquela estrutura vai resistir de peso e etc, de informações que o mundo aí dos pedreiros, o mundo da construção civil sabe muito bem, porque eles têm sabedoria para executar. Então é necessário nós termos sabedoria para executar o conhecimento e o entendimento. Então, se você tem muito conhecimento bíblico, se você está crescendo no aprendizado da palavra, entenda isso, que é necessário você e eu termos sabedoria para executar aquilo que estamos falando. Nós conversamos com pessoas diariamente e a gente vê as pessoas dizendo assim: eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não perdoo. Eu sei que eu tenho que estudar a palavra, mas eu não estudo. Eu sei que eu tenho que orar, mas eu não oro. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não faço. Eu sei que eu tenho que estar em comunhão, mas eu não estou.
Então veja que as pessoas têm o conhecimento, mas não têm a sabedoria. E o que o texto de Tiago nos apresenta? Se alguém tem falta de sabedoria, se alguém tem falta de ação para executar o conhecimento, para executar o entendimento, peça a Deus que dá liberalmente. Então você deve orar a Deus. Nós devemos orar a Deus e dizer: Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, tudo aquilo que nós estamos vivendo, entendendo. Seguimos então para a segunda lição, porque o tempo já se esgota. A terceira lição que nós encontramos aqui, e também ela é muito importante, está aqui a partir do versículo de número 21, diz assim: olha, pelo que rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha que interessante. Tiago ele está dizendo que existe uma palavra que está sendo enxertada e são os ensinamentos de Jesus Cristo. São os ensinamentos dos apóstolos, é o próprio ensinamento dele. Então ele diz que a palavra ela é enxertada. É como que ele estivesse dizendo: a palavra não é da natureza de vocês, mas a palavra ela é enxertada, ou seja, ela é colocada dentro de vocês, ainda que a natureza de vocês não seja esta, mas ela é colocada por Deus para produzir em vocês salvação. Então a palavra de Deus ela é justamente enxertada em nós. A palavra enxerto se deriva da mesma expressão para a utilização de colocar uma planta para crescer dentro de outra planta. É isso no mundo da agricultura, isso acontece muito. Eles pegam, por exemplo, um pé de outra planta e eles conseguem fazer um enxerto em uma outra espécie de planta e então aquela planta que recebeu esse enxerto, ela passa a produzir duas espécies de fruta. Isso é muito interessante. Isso tem na agricultura. E o apóstolo Tiago ele usa isso para mostrar que a palavra de Deus ela foi enxertada, mostrando que não é da nossa natureza, mas Deus fez este enxerto para produzir em nós a vida. E isso é muito importante nós entendermos, porque sem a palavra de Deus enxertada no nosso coração, nós não seremos salvos. Então ame a palavra, ame o estudo da palavra, se dedique à palavra, porque é a palavra que vai te salvar. É ela que te limpa, é ela que te purifica e é ela que te dá fé. A terceira e última lição, porque o tempo já se esgota, ele vai falar acerca então da religião verdadeira ou religião pura. Ele vai dizer: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, o apóstolo Tiago, ele estabelece que a igreja verdadeira, a igreja pura, santa de Deus Pai, é dar assistência aos necessitados, que aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações, e privar-se da corrupção do mundo, ou seja, ser santificado em um mundo corrupto. O apóstolo Tiago, então, ele coloca duas classes só que evidencia que alguém está na religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira? Auxiliar os necessitados e também se guardar de ser corrompido, de ser sujo pela imundícia do mundo. Diante desse trecho da palavra do Senhor, nós entendemos então que nós devemos buscar a sabedoria de Deus, devemos amar a palavra que está em nós enxertada e devemos fazer parte desta igreja que ajuda os necessitados e que se guarda da corrupção do mundo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, o Teu auxílio durante o nosso dia, seja conosco, nos auxiliando e nos conduzindo em toda a verdade. Nós dependemos de Ti, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você tenha um dia abençoado aí de trabalho e até o próximo vídeo, querendo Deus.